Comigo aqui no estúdio a advogada Francine Delfino. Boa noite, doutora. Boa noite, Pedro. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Eu fiquei surpreso como ela é jovem, né? Professora? Professora Universitária? Universitária. Tão nova assim? Estou caminhando há 6 anos lecionando na Universidade de Guarulhos. Há 6 anos? Há 6 anos. E estamos aí, é uma profissão que eu amo. E eu penso que a advocacia hoje, para mim, não vive sem a docência e a docência sem a advocacia. É um complemento. Eu não quero entregar a sua idade, mas começou com menos de 30 a ser professora? Foi com menos de 30. Hoje eu estou com 33, não tem problema. Pode falar com menos de 30. Parabéns. E como é que surgiu essa vocação para ser professora? Então, Pedro, com 15 anos, eu alfabetizei uma vizinha minha que era analfabeta. E com isso, eu nunca pensei, nunca foi algo que me passou realmente pela cabeça, né, pela mente. E quando eu estava na faculdade, quando eu prestei a OAB, eu fiz a segunda fase em Direito Administrativo. E muitos dos meus colegas, eles não gostam do direito público, é uma matéria desafiadora. Tem louco para tudo, né? E eu eles me pediram algumas ajudas, algumas aulas. Fran, me ajuda, faça umas aulas para a gente, para facilitar o nosso estudo. Eu com toda certeza, né? Então vamos, e foi assim que eu iniciei. Parti para uma monitoria, entrei na Universidade de Guarulhos depois da pós-graduação, fiz o mestrado e agora finalizando o doutorado neste ano. Parabéns. Antes das eleições da OAB, para não ter nenhum problema. Você sempre teve uma vocação didática, né? Acredito eu que a vida me mostrou isso. Acho que é porque eu nasci no Dia da Comunicação, Dia Internacional da Comunicação, Dia Nacional da Comunicação, que é o dia 5 de maio. Então, como eu sempre gostei muito de falar, eu acredito que talvez seja uma vazão, né? Para eu poder usar a energia. Vai virar jornalista já. Quem sabe um dia. Eu os admiro muito, vocês fazem isso com muito primor. Eu realmente acho que talvez a docência supre essa necessidade de tanto falar que eu tenho. Agora, vem aquela velha pergunta que se faz em toda disputa de OAB. A senhora é advogada de balcão, de umbigo no balcão, ou advogada de dar aula? Umbigo no balcão, porque não tem como, Pedro, penso eu, lecionar, ensinar os alunos quanto à prática sem o exercício efetivo da prática. Então, realmente, é um complemento muito importante. Estar advogando, estar lecionando... o fato de eu estar lecionando complementa a teoria bem corroborada na minha mente para a advocacia. E estar lecionando, vice-versa, para a advocacia. Então, eu tenho um preparo melhor para a advocacia e um preparo melhor para lecionar para os alunos a prática, o dia a dia, o aprendizado que só realmente estar ali diariamente nos traz. Leciona onde? Na Universidade de Guarulhos? Universidade de Guarulhos. E cursinhos preparatórios para a OAB. Entendi. Bom, como é que a senhora está vendo a disputa pela OAB Guarulhos? Estamos numa disputa, eleições são sempre eleições. E nós temos muitos desafios, nós estamos frente a uma pandemia muito dificultosa, muitos colegas estão já passavam por inúmeras dificuldades, hoje isso se agravou majoritariamente, então nós precisamos realmente pensarmos nas soluções emergenciais a médio e longo prazo. Isso, eu sou pesquisadora também, né? Nós temos várias pesquisas científicas nesse sentido, para a sociedade, e a gente tem um grupo de pesquisa internacional, então a gente tem trazido muitas ideias de problemas enfrentados para com outros países, para o nosso país, e fazendo redes de cidades internacionais, trazendo ideias que poderão agregar sempre na melhoria do exercício da advocacia, da docência, da sociedade como um todo, porque a gente precisa olhar hoje para o ser humano. E o advogado está incluso nisso, então nós precisamos sempre ter uma visão muito sadia e realista do que nós estamos por enfrentar. Há uma discussão aí em torno da OAB Guarulhos sobre sede própria em Guarulhos. O que a senhora tem a dizer? Eu creio que seja muito importante, uma conquista muito importante para a nossa classe, porque a subseção de Guarulhos é uma subseção muito importante. E, às vezes, o que me entristece é que os advogados de Guarulhos não entendem, não sentem o grau de importância que nós temos para com o nosso país.
não só os advogados de Guarulhos, mas como o guarulhense. Eu sou guarulhense, nascida aqui no hospital, na Santa Casa, no hospital atual Hospital da Criança. E o guarulhense, ele não sabe, assim como o advogado guarulhense, ele não sabe do grau de importância que a nossa cidade tem para com o país e pode ser visto para com o mundo, falando num aspecto global. Então, nós precisamos realmente valorizar esse advogado e um dos fatores é sim demonstrar a nossa força através de uma sede própria, com estratégias diferentes. Isso é importante. Se a senhora fosse fazer alguma crítica à atual gestão da OAB, qual seria? Eu penso assim, Pedro, todos os colegas, somos todos colegas, a gente nunca pode esquecer disso. Então, sempre existem pontos positivos e pontos negativos. Isso naturalmente vai acontecer. Assim como se eventualmente nós estivermos lá e qualquer um de nós. Então, eu penso que o que falta hoje, isso não da atual gestão apenas, tá? Eu vou classificar como de todas as outras. É a falta de diálogo. Hoje a gente tem o Instituto da Paradiplomacia. A paradiplomacia faz com que a abertura de diálogo faça com que o alcance chegue até todos aqueles que realmente necessitem, sem que haja necessariamente um centro de custo único. Por exemplo, a utilização de recursos próprios. A gente pode melhorar as relações através do diálogo. Então, a paradiplomacia precisa ser implementada também na OAB. Isso é algo que não pode ser ignorado, porque o mundo já vê dessa forma. Então, a partir desse momento, a gente precisa melhorar. A OAB ela não é respeitada como deveria, pelo fato de muitas coisas boas que podem ser feitas, ou até mesmo que já foram feitas, que não são devidamente respeitadas. Então, nós precisamos realmente canalizar a gestão, ela precisa trazer transparência, esse é um ponto muito importante, e ela precisa canalizar essa diplomacia, porque ainda não existe. A seccional, por exemplo, não respeita Guarulhos como deveria. Não respeita? Não vejo com o respeito que deveria ter. Não enxergo dessa forma. Então, eu penso que nós merecemos ser respeitados perante a seccional, Conselho Federal, enfim, né, todos os elementos, todos os atores envolvidos nesse processo. Porque muitas vezes até ocorrem coisas boas em que os advogados, por exemplo, eles não se sentem amparados, protegidos. E é isso que nós precisamos mudar. O doutor Parra tem defendido o voto digital, né? Isto. Os outros colegas discordam ou não? Os outros candidatos? Eu não vi manifestações em contrário, né? Acredito eu. Vimos posições, nada tão certo, mas existem aí pessoas que estão apoiando a atual gestão da seccional que são contrários. Então, nós temos esse posicionamento. Agora, até que ponto isso repercute na subseção dos apoiadores com a seccional, realmente ainda talvez é muito cedo, não sei se a gente ainda tem um posicionamento muito firme. Nós somos enfaticamente favoráveis ao voto digital pela saúde dos nossos colegas, né? Muito importante. E todo advogado tem um certificado digital, não é isso? Claro. Tem que peticionar, né? E nós somos digitais. Uma amiga minha, ela já dizia há alguns anos, né? Colega também, advogada, amiga. O mundo é digital. O mundo já mudou, né, Pedro? A gente não pode fechar os olhos para essas mudanças tão importantes que não só podem, como irão melhorar a nossa vida, o nosso dia a dia. Outro dia um cara me pediu uma carta no papel timbrado. Eu falei, que papel timbrado, meu amigo? Quem é que tem papel timbrado dentro? É brincadeira. Doutora, o que a senhora costuma dizer para seus alunos que pretendem virar advogados? Porque muitos, né, acabam se formando, viram bacharéis, nem todos querem advogar. Verdade. Mas aquele que quer advogar, o que a senhora costuma dizer para incentivá-lo? Eu costumo dizer, Pedro, que a advocacia nos traz muitos desafios, inúmeros. Mas a sensação de dever cumprido, primeiro que eu costumo dizer que a nossa profissão, né, como todos os colegas já muito bem sabem, a nossa profissão, ela está na nossa Constituição com um grau de importância não só para com um conselho profissional, é uma entidade sui generis, a OAB.
Então, ela tem um grau de importância para a sociedade Sim. enorme. Então, eles vão ser operadores do direito, independente da carreira que seguirem, eles devem advogar, passar pela experiência da advocacia, porque eles serão pessoas melhores, seres humanos melhores. Com a advocacia, a gente não aprende somente os nossos direitos e deveres, nós aprendemos também a sermos seres humanos melhores. E a OAB ainda é o meio clube do Bolinha ainda ou não? Nós temos aí muitos desafios com algumas atitudes, né? As pessoas falam, dizem, tem algumas falas, mas agem de formas, às vezes, contrárias, né? Eu não estou falando pontualmente, eu digo são momentos, acho que tem mais a ver com momentos do que com pessoas. Mas nós precisamos democratizar mais o acesso à OAB, isso é fato. Nós precisamos democratizar. Até as advogadas são maioria, né? Hoje nós somos maioria, só que infelizmente, Pedro, nós ainda não somos respeitadas como deveríamos ser. Infelizmente, isso é fato. Eu já me vi em muitas situações na OAB desde 2014, em muitas situações eu com homens apenas. E já sofri preconceito por ser mulher, sim, e nós temos vários colegas, e a mulher, isso pesquisas científicas comprovam, ela é ainda mais vulnerável que o homem, porque ela não tem acesso ao estudo na mesma proporção que o homem tem. Isso estudos internacionais e nacionais mostram para a gente. Então, faz com que a gente ainda tenha uma desigualdade desde a graduação. Então, as mulheres, elas não têm o mesmo acesso à educação que os homens. Então, nós já começamos por aí. Apesar de hoje, em números, termos um número de inscrições predominantemente feminino. Lembrando que já tivemos uma presidente da OAB Guarulhos, né? Doutora Joenice Barba, né? Exatamente. Faz tempo que eu não a vejo, mas tá certo. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Francine Delfino. Eu que agradeço, Pedro. Algum parentesco com a Sônia Delfino, agora que me ocorreu? Não. Então tá bom. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Pedro. Agradeço. 18 horas e 27 minutos. Vamos lá, produção. Rápido intervalo.